Jesus, eu declaro e eu libero vida, vida da parte de Deus sobre nós como igreja, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Pode ser mais forte, diga amém. Aleluia! Glória a Deus, pode se assentar. Oh, irmãos, é tão bom estarmos juntos. Eu não sei se vocês estavam com saudade de mim e da minha esposa, mas nós estávamos com saudade de vocês, viu? Foram mais de 2 semanas sem ver o rostinho de alguns aqui. E eu quero falar algo para vocês, vocês fazem muita falta, de verdade. E nós estamos bem, graças a Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem feito é bom. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Agora eu queria que abrisse para mim a Bíblia, aí em Malaquias 3, Malaquias 3:10. Amém, irmãos? Quantos estão alegres com o Senhor? Felizes por tudo aquilo que Ele tem feito? Vocês estão felizes por tudo aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele ainda vai fazer? Amém, glória a Deus. Palavra de Deus. A palavra de Deus diz aqui em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos. E aí ele põe uma vírgula. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Quantos aqui querem que o Senhor abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas sobre a sua vida? Você quer que o Senhor derrame bênçãos sem medidas? Eu senti poder de Deus no aleluia da dona Luísa. Glória a Deus, porque há vida de Deus. Sabe, nós precisamos de entender que essa é uma parte da promessa dele para nós. O Senhor, Ele tem essas promessas para nós. E aí tem muitos fariseus por aí, que eles fazem o seguinte: olha, pastor, esse negócio de dízimo é lá do Velho Testamento, mas essa parte aqui, eles querem apropriar dela. Se eu não abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas, o Senhor, Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Então tem muitas pessoas que se apropriam disso, mas não se apropriam do que está antes. Eles querem só se apropriar das promessas. Deus vai abrir as janelas sobre mim, eu vou tomar posse daquilo que Deus tem preparado para mim, eu vou entrar com ousadia naquilo que Deus tem preparado. E eles tomam posse disso mesmo, mas eles não querem tomar posse daquilo que está falando no texto, umas linhas anterior. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Pastor, hoje a casa somos nós. Sim, a casa somos nós, mas aqui é o lugar aonde a casa se reúne. Entende? Nós precisamos de um lugar para a casa reunir. Imagina, não tivesse cadeira, não tivesse nada, no meio da rua. Fala, irmão, vem pro culto, no meio da rua, todo mundo em pé, sem um conforto. É muito ruim. Então é muito bom quando você chega, tem um banheiro para você ir, tem papel higiênico, tem um copo descartável, tem energia, tem um ar-condicionado, entendeu? Então, tem uma estrutura para quê? Para servir melhor a igreja. Quem é a igreja? Fala assim, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Mas você não é igreja isolado. Você é igreja conectada. Sozinho você é um membro do corpo. Fala assim, sozinho
Eu sou um membro do corpo. Eu não sou a igreja. Entendeu? Então, sozinho você é um membro da igreja. Mas quando nós nos reunimos, nós nos formamos como igreja. Amém? Então, nós precisamos de entender que como igreja, nós precisamos exercer os nossos dons. Então, no mês que vem eu vou começar a falar muito sobre a ativação de sermos sacerdotes, de sermos crentes que manifestam o sacerdócio do Senhor. Então, nós começamos semana passada falando sobre oração. O Ricardo deu um início, uma palavra abençoada, eu estava acompanhando online, palavra maravilhosa, falando sobre exatamente oração. Eu quero dar continuidade hoje falando sobre oração também. E tudo que nós vamos fazer tem que ser na base da oração. Até o nosso dízimo, a nossa oferta, tem que ser na base da oração. Você pergunta para o Senhor, se tudo é do Senhor, quantos aqui se entregou para o Senhor já? Já se entregou para o Senhor? Então você pertence ao Senhor, sim ou não? Então se o seu ser, você, pertence ao Senhor, será que as suas finanças também não pertencem a Ele? Tudo pertence a Ele. Se você que é quem capta as finanças, é dele, por que o dinheiro que você tem ganhado não é dele? Então tudo é dele. Fala assim, tudo é de Deus. E eu sou apenas administrador. Você apenas administra tudo aquilo que Ele tem te dado. Amém? E como um administrador, o que você precisa de entender? Que a maneira que você gasta tudo, manifesta o Deus que você serve. A maneira que você administra tudo, manifesta o Deus ao qual você está servindo. Amém? Então é muito importante você perguntar para o Senhor, Senhor, aonde eu vou gastar as minhas finanças? Senhor, eu devo comprar aquele carro mesmo ou não? Senhor, eu devo fazer isso mesmo ou não? Senhor, qual é a oferta que eu vou dar para o Senhor? Porque tudo é do Senhor. Amém? Porque tudo que não provém de fé é pecado. Fala assim, o que não provém de fé é pecado. Então a sua oferta tem que ser uma oferta de fé. Fala assim, a minha oferta tem que ser uma oferta de fé. O meu dízimo tem que ser uma parte que exerça fé no meu coração. Amém? Então, se você quer se apropriar de tudo aquilo que o Senhor tem para você, você precisa de cumprir aquilo que o Senhor tem separado para você. Pastor, então quer dizer que se eu não dizimar, eu vou ser amaldiçoado? Não. Isso não faz parte mais da nova aliança. Amém? Se você vai continuar sendo abençoado. Isso é graça. Amém? Mas como nós amamos o Senhor, nós entregamos com liberalidade, porque nós amamos. Quantos amam o Senhor? Quantos amam a sua casa? Quantos amam a igreja? Então, se você ama, você vai dar com liberalidade, amém? Nós estamos, irmãos, como igreja, em diversos lugares. Então, é com o seu salário, com o seu salário e com aquilo que você contribui, é que a gente paga a van, para trazer os irmãos lá de Planaltina para cá. Com o seu recurso que você oferta, é que nós vamos abrir os prédios lá em Planaltina, lá em Sobradinho nesse ano. Com o seu dinheiro que você vai dar durante esse ano todo, as 12 parcelas de R$100, nós vamos começar a fazer o espaço das crianças, para elas não ficar aqui, ó. Amém? Quantos têm disposição de continuar semeando com liberalidade? Eu queria que você ficasse de pé nesse instante. Em nome de Jesus. Nós podemos ofertar de 3 formas. Aqui no gasofilácio, você pode pegar o envelope. Quem não entregou a oferta das primícias, hoje é o último dia para você entregar esse envelope especial, amém? Você vai pegar esse envelope especial para entregar a oferta das primícias, amém? Quem vai entregar a oferta
do espaço Kids, você vai colocar dentro do seu envelope de dízimo e escrever oferta espaço Kids, que os tesoureiros vão administrar lá na tesouraria, amém? Você vai ofertar no gasofilaço, ou você vai ofertar pelo QR Code que está aí no painel de dízimo atrás, só você apontar a câmera do celular ali, ou você vai ofertar pela máquina de cartão que está aí atrás também, você pode passar pela máquina de cartão também, amém? Então, levanta aí o seu envelope de oferta, vamos ficar de pé em nome de Jesus, amém? Eu vou ofertar aqui pelo Pix. Bem, se você está ofertando pelo Pix ou com o seu envelope, se você está ofertando pelo Pix, levanta aí o seu celular. Se você está ofertando pelo envelope, levanta aí o envelope ou a sua mão, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, ó Deus, a vida de cada um dos irmãos que tem ofertado, cada um dos irmãos que tem dizimado, Senhor, em nome do Senhor, eu quero profetizar a glória do Senhor, a vida do Senhor sobre cada um deles. Eu quero profetizar, Pai, que o Senhor não vai deixar que falte nos celeiros deles. Eu quero profetizar que multiplicará sobremaneira no celeiro deles tudo aquilo que eles fizerem. Nós abençoamos também cada irmão que está em casa, ofertando a partir da sua casa. Eu declaro que a bênção do Senhor é sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre tudo aquilo que você for fazer, em nome de Jesus. Venha aqui à frente rapidamente e coloque aqui no gasofilaço. Os dizimistas, fiquem aqui que eu quero orar por você. Amém? Dizimistas, permaneçam aqui à frente, por gentileza. Todos que estão dizimando, você fica aqui à frente, que eu quero orar por você. Amém? Aleluia. Coloca a sua mão, os dizimistas, coloca a sua mão assim na posição de receber. Igreja, estenda as mãos para cá. Vamos orar por esses irmãos que não estão contribuindo com o time de futebol, mas está contribuindo para a expansão do reino. Amém? Glória a Deus. Vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um desses irmãos. Eu quero profetizar a bênção do Senhor sobre a vida do Lucas, sobre a vida da Alice, sobre a vida da Dona Luísa, ó Deus, sobre a vida da Ludmila, da Elisa. Eu profetizo que a glória do Senhor é sobre eles. Eu profetizo vida, eu profetizo milagre financeiro da parte do Senhor sobre eles. Eu quero declarar que tudo aquilo que eles colocarem em suas mãos irá prosperar. Aonde que eles tocarem, vai multiplicar sobremaneira. Eu abençoo a empresa do Lucas. Eu declaro que essa empresa vai fluir e vai crescer para a honra e glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pode se assentar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos estão com fome da palavra aí? Amém? Pergunta para o irmão que está do seu lado, fala assim, meu irmão, você está com fome da palavra? Os irmãos que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos, viu, irmãos? Vocês fazem parte da família, sintam-se em casa, amém? No final eu quero te dar um abraço, né? É muito bom ter os visitantes aqui conosco. E semana que vem vai ser o nosso culto de ceia, amém? Então semana que vem é o nosso culto de ceia. Pode ligar as luzes, por favor, Lucas, os irmãos leem a Bíblia. Então semana que vem eu quero pedir para você não faltar o culto de maneira nenhuma, principalmente os irmãos que são batizados, porque nós vamos participar da mesa do Senhor, amém? E eu tenho uma palavra especial para você na semana que vem. Vem com o espírito em ebulição, porque o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio na semana que vem, amém? Então semana que vem às 19 horas, vamos estar aqui reunidos, para a honra e glória do nome de Jesus. Vai ser poderoso e precioso estarmos reunidos. Então mobiliza a sua célula e venha todos para o culto, amém? Eu queria que nós fizéssemos uma coisa agora, que é muito importante. É engraçado, né? Antigamente a gente falava assim, os pastores falavam no culto, né? Irmão, guarda o celular. Hoje eu vou falar para você, pega o seu celular. Pastor, pegar o celular na hora do culto? Sim, pega o seu celular aí. Eu vou postar aqui agora, vou postar no Instagram da igreja. Vou postar uma foto, eu acho que o Kleber já postou, Kleber? A foto do amado coração. Então você vai abrir
o Instagram da igreja, e lá no Instagram da igreja, Videira DF Zona Norte, você vai ver uma foto do Amado Coração. Você postou não, Kleber, você postou só o trailer. Posta a foto. Então você vai pegar essa foto e você vai compartilhar nas redes sociais. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Talvez você nunca parou para ver o nosso material de crianças. E nós temos um material que é maravilhoso, maravilhoso mesmo, de verdade. E um dia nós compramos para a igreja, compramos, a igreja comprou, mas nós doou para as nossas crianças. E eu peguei lá na minha casa, no escritório, eu peguei um livro daquele, ilustrado, livro de criança, do Amado Coração. Está lá já, né? E aí, eu peguei esse livro e fui ler. Irmãos, eu terminei de ler o livro em prantos, porque é exatamente aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Então, eu não sei se você sabe, lá a história está sendo contada de uma forma diferente para a criança, mas as crianças, nesse tempo, vai ganhar os pais. As crianças, dentro de casa, que pai que aguenta quando o pai fala, o filho fala assim: papai, você chegou cansado, mas lê a história do Amado Coração para mim. Vai ser uma isca para nós ganharmos os pais, irmãos. E nós estamos lançando, agora no dia 12, um filme de 12 minutos do Amado Coração. E eu queria que nós, como igreja, mobilizássemos para divulgar isso. O máximo que você conseguir divulgar vai ser melhor. Então você vai pegar, você pode me marcar, pode marcar a minha esposa, e marca o post que está da igreja. O Kleber acabou de postar aqui, ó, do filme. Ele postou do filme, mas ele também postou o post que você vai colocar no seu Instagram. E você vai colocar lá no seu Instagram e você vai fazer um stories agora. Amém? Abre aí o seu celular. Se você não tem crédito, se você não tem internet, você grava e quando entrar no Wi-Fi, ou quando entrar no crédito seu, ele vai ser postado. Amém? Amém? Você vai gravar um vídeo, eu vou gravar aqui agora junto com vocês. Amém? Está aqui atrás, ó. Amém? E você vai falar que você participa da igreja e você vai ver eu falando aqui agora. Amém? Olá, tudo bem, meus seguidores aqui? Eu estou aqui no culto da Videira DF Zona Norte. E nós vamos lançar um vídeo, um filme do Amado Coração agora no dia 12. E eu quero te convidar para você ver esse vídeo, esse filme junto conosco. E é um filme que vai tocar o seu coração. Ok? Então, se prepare, dia 12, nós vamos lançar esse filme do Amado Coração. E vem conosco como igreja para esse filme. Amém? Você vai gravar um vídeo dessa forma, você vai marcar a igreja e postar nas suas redes sociais. Amém? Só isso. Para quê? Para nós divulgarmos o máximo esse filme. Amém? Por quê, irmãos? Essa é uma ferramenta. Hoje toda criança está com o que na mão? Celular. Toda criança hoje quer ter o quê? Celular na mão. E através do celular, elas são edificadas ou amaldiçoadas. Tem o Felipe Neto que está aí, ó, acabando com as nossas crianças. Mas nós podemos fazer a diferença. Amém? Então nós como igreja estamos nos posicionando para fazer a diferença. Então posta mesmo nas suas redes sociais, que é a ferramenta que nós temos hoje para evangelizar. Amém? Antigamente nós falávamos, né? Eu acho que o Marcelo lembra. Fala, não, irmãos, nós temos que ir fazer evangelismo na rua. Aí a gente saía com aqueles, vocês lembram? Uns panfletinhos assim, e você saía entregando de porta em porta. Ó, nós somos da igreja ali, e nós queremos convidar você para ir no culto. Hoje em dia, sabe como que você faz para evangelizar? Você pega um post bem bonito, põe no Instagram e impulsiona ele.
aí o pessoa vai, abre o celular, tá lá distraído. Ou a igreja tal, vou lá para ver, entendeu? Então, hoje, as redes sociais é uma ferramenta para nós evangelizarmos, amém? Glória a Deus. Irmãos, então, dando continuidade, falando sobre oração, e hoje eu quero dar andamento àquilo que o Ricardo estava falando. Então, quando nós vamos ver os evangelhos, nós vemos que o próprio Jesus, ele foi alguém que orou intensamente, ele orou incansavelmente. Jesus, ele não vivia a sua vida de qualquer forma. Jesus, ele não vivia a sua vida, sabe, deixando a vida me levar, não. Jesus tinha o governo da sua vida, e como ele tinha o governo, ele governava através da oração. Fala assim, através da oração, eu governo. Então, hoje nós estamos falando muito sobre governo, né? Nós temos que governar, deixa eu te falar, a primeira coisa que você tem que aprender, que para governar, você só governa se for na base da oração. Pastor, mas parece que é tão brega esse negócio de oração. Não, não é brega. Você sabe por que não é brega? Porque você não tem fome, porque você acha que oração é um conjunto de reza. Eu fico falando incansavelmente. Não é. Oração é bater um papo com o Senhor. Amém? Sabe aquele amigo que você senta para trocar ideia com ele, você perde o horário? É assim. Você senta para bater um papo, o horário passa que você nem vê. A conversa é tão boa que flui. Tem amigos assim? Tem. Às vezes com os cônjuges, né? Meu melhor amigo hoje é minha esposa. Ô, mulher maravilhosa. Então, às vezes eu sento na mesa com a minha esposa, a gente perde o horário. Oh, meu bem, olha que horas que já é, meu Deus. É bom, quando está namorando então, hein, Fernanda? Aí que o trem fica bom mesmo, porque o horário vai assim, ó, longe, não é, Alice? Você cansa, você nem cansa, você só quer ficar com love, só o bem bom, né, Lucas? Maravilhoso, esse tempo de namoro, de corte, é bom demais. Mas quando casa também fica bom, não fica, Lucão? Fica bom, melhor ainda. Que namoro você ainda tem um certo limite, né? Você não pode assumir ainda os compromissos direito, né? Aí quando você passa no cartório e fala, agora é minha, agora acabou. Né, amor? Como que nós vamos fazer isso, irmãos? No relacionamento com o Senhor, ter essa mesma intimidade, esse mesmo prazer na oração. Nós precisamos de buscar isso. E o Senhor Jesus, ele tinha isso. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele não apenas orou, mas orou com muitas lágrimas. Ele orou com muitas lágrimas. Então todos nós, em algum momento da vida, irmãos, eu vou falar algo para você. Em algum momento da vida, você não vai conseguir orar. Você vai só chorar. Você vai só chorar. Você vai chegar perto do Senhor, você vai falar assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não dou conta de pedir. Eu não sei nem o que falar, Senhor. Senhor, e aí começa a chorar. Só chorar. Quantos já passaram por momentos assim na vida? Todos nós em algum momento vamos passar. Todos nós vamos passar por momentos que, às vezes, palavras não resolvem nada, mas as lágrimas resolvem tudo. E aí você dá aquela chorada boa, igual aqueles meninos quando levam uma taca, chega soluço, perde até o fôlego, tanto apanhar, mas é bom, né? E aí vira para o lado assim, tanto chorar, aí você fala assim, Senhor, não sei o que aconteceu, mas parece que toda a angústia foi embora nesse choro, eu estou alegre no Senhor agora. Sabe, se for necessário chorar, chore. Se for necessário gritar, grite. Se for necessário falar palavras que vêm do coração, fale. O que não dá é você viver uma vida indiferente. O que não dá é você viver uma vida que não manifesta a glória do Senhor, que não manifesta o Senhor. Então eu creio que todo
essa circunstância faz parte do tratamento de Deus nas nossas vidas. Todos nós estamos sendo trabalhados, estamos sendo lapidados pelo Senhor. O lapidar do Senhor requer, às vezes, muitas lágrimas em nós. Então, certamente, essa é a forma do Senhor trabalhar no nosso espírito, do Espírito Santo moldar a gente, nos conformar à imagem dEle. Então, a palavra de Deus diz que, mesmo o Senhor Jesus, Ele clamou e clamou com muitas lágrimas, mesmo sendo Filho de Deus. Imagina só, irmãos, olha para mim, se Jesus Cristo, Filho de Deus, orou com muitas lágrimas, imagina eu e você. Será que nós temos que orar também ou não? Se Jesus agia dessa forma, será que nós também não teríamos que agir dessa mesma forma? Sabe, lá em Hebreus 5:7, a palavra de Deus diz, Hebreus 5:7, Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Sabe, podemos ver que o ministério de Jesus, ele foi caracterizado com muita oração, com muito jejum. Então ele exerceu o seu ministério em oração. Fala assim, eu vou exercer a minha vida em oração. Não tem como, irmãos, você ter uma vida vitoriosa se não for na oração. Eu não estou falando que você tem que orar 1 hora, mas às vezes 10 minutos antes de você sair para pegar o ônibus, ou para você ir para o trabalho, irmão, 10 minutos, você se arrumou, está tudo pronto, já tomou o seu café, antes de você sair, fecha dentro do seu quarto, fecha a porta, 10 minutos, fala, Senhor, eu coloco hoje o meu dia diante do Senhor. Senhor, hoje eu tenho que resolver isso e aquilo. Senhor, eu preciso muito da direção do Senhor. Eu preciso de sabedoria. Me dá discernimento. O que fazer, como fazer, para onde ir, como ir. Senhor, me livra de todo mal. 10 minutos. E fica lá uns 2 minutos escutando o Senhor. Põe um louvor bem baixinho. Ouve o Senhor. E depois você sai. Aí, depois você faz o seguinte. Fica 1 semana fazendo isso. E depois 1 outra semana, você não ora não, sai, vai, toca, aí você balanceia a semana, aí você vai ver que semana que foi mais produtiva. A que você orou apenas 10 minutos, antes de você sair para o trabalho, ou aquela que você não deu a mínima, você orou só no dia do culto aqui. Entendeu? Aí você pesa na balança, para ver se o que eu estou te falando não tem, sabe, verdade. Sabe, o Senhor, ele exerceu o seu ministério em oração, porque ele sabia que somente pela oração ele poderia ter êxito na vida. Lá em Lucas 3:21 diz, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, os céus se abriu. Você vê, no momento em que ele foi batizado, o Senhor, ele estava orando. Ele estava clamando, porque ele sabia que algo iria acontecer, logo lá na frente ele seria levado ao deserto para ser tentado, e ele estava o quê? Orando, clamando. Então o Espírito veio sobre o Senhor, porque enquanto ele andou nesse mundo, ele viveu como homem, ele sabia a luta que ele estava passando, ele precisava de orar, ele precisava de clamar ao Pai, assim como eu e você precisamos de clamar ao Pai também. Então tudo o que ele fazia era na dependência do Espírito. Fala assim, eu preciso depender do Espírito. Lá em Mateus 1:35 diz, tendo se levantado alta da madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E eu estava reparando, você sabe qual que é essa alta madrugada? É o último período da vigília. O último período da vigília, ele vai de 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Certamente, o Senhor orava nesse momento, por quê? Porque ele queria ter paz. Ele queria ter sossego.
Eu moro aqui na quadra 8, no Paranoá. Eu já percebi uma coisa. Se eu quiser orar, se eu quiser ter um momento de intimidade, não pode ser durante o dia. Por quê? Tem um bar na porta da minha casa. E o meu vizinho liga o som lá e aqueles forrozão. Hoje mesmo eu estava preparando a palavra. Abri a janela de manhã cedinho. Aí de repente o tiriguidum começou. Tiriguidum. Eu falei, mas pelo amor, não tem como eu concentrar nesse negócio. Fechei tudo, liguei a televisão mais alto e pus alto para escutar um louvor. E tentar sair daquele ambiente de barulho externo. E aí eu entendi por que Jesus, ele levantava 3 horas da manhã para ir orar. Alta madrugada. Porque não tinha os discípulos para incomodar, não tinha multidão arrodeando ele, e ele conseguiria ter paz, ele conseguiria ter descanso. Sabe o que você precisa também, às vezes? É ir para um lugar secreto, aonde você não tem interferências de pessoas. Se isso for 3 horas da madrugada, faça isso. Precisa de você ficar a noite toda orando? Não. Mas às vezes vai ser necessário você orar a noite toda, como Jesus, em diversas situações, ele retirou-se e foi orar a noite toda. Por quê? Porque ele queria ouvir do Pai. Ele queria ouvir algo da parte do Senhor. Ele queria ouvir aquilo que o Senhor estava falando para ele. Sabe, então é importante, irmãos, você entender que a oração, ela não faz parte de um pacote religioso, mas ela faz parte de uma intimidade com o seu Criador. A religião, ela te impõe regras, né? A religião te impõe regras. Olha, você tem que orar 1 hora. Olha, você tem que orar. Eu já vi grandes pessoas falando, olha, que se um crente vencedor não orar pelo menos 1 hora por dia, está no sal. Não vai conseguir nada. E aí você ficava naquela, às vezes eu mesmo já caí nisso. E você ficava naquela disputa de quanto mais tempo eu vou orar. Graças a Deus nós estamos livres da lei. Graças a Deus nós estamos no tempo da graça, mas a graça não se tornou vã para nós. Antes, trabalhamos muito mais do que todos. Levantamos, oramos, jejuamos, pagamos o preço que for necessário. Pagamos, porque não é automático. E nós estamos em um ano que nós estamos falando que nós estamos em um ano de aceleração. Fala assim, eu estou em um ano de aceleração. Mas essa aceleração não é automática, irmãos. Você tem que entender isso. A aceleração não é automática. Ela acontece de uma forma paulatina. Imagina, eu não sei quantos de vocês, acho que, não sei, mas eu já tive a oportunidade de fazer um test drive em um carro elétrico. O carro elétrico, a combustão dele, Marcelo, é imediata. Não tem aquele negócio de você acelerar e esperar o motor responder para ele depois andar. Não. O carro elétrico, você pisou e vai. Você cola no banco assim, ó. É rápido. A aceleração para nós, de Deus para nós, não pode ser como um de um carro elétrico. Porque senão, nós vamos bater. Então, você tem que começar acelerando em oração. Fala assim, eu vou começar orando para acelerar. Porque quanto mais você ora, mais aceleração vai vir. Sabe lá em Lucas 11:1, Lucas 11:1 diz o seguinte, de certa feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar também. João ensinou os seus discípulos. Olha só, a oração de Jesus era tão gostosa. Tem um pastor que eu amo muito ele, chama pastor Arlan. Ele é o pastor hoje da videira Recanto do Bosque, ele foi remanejado lá em Goiânia, e ele foi o pastor que nos ajudou aqui, foi o pastor de plantação de igreja aqui em Planaltina. O pastor Arlan, ele é alguém que flui com tanto
tanto prazer, ele vai vir aqui ainda ministrar para nós, tanto prazer na oração que ele tem, que é gostoso de ver ele orando. E eu imagino que os discípulos de Jesus, eles ficavam dessa mesma forma também, olhando Jesus orar e falavam assim, cara, mas é tão bom o jeito que ele fala com o Pai, é tão bom. A gente aprendeu com aqueles religiosos fariseus a orar de uma forma tão pesada, mas olha só como que Jesus ora, é tão espontâneo, é tão livre. Senhor, nos ensina a orar também. Eu quero orar como o Senhor ora. Quantos aqui, de verdade, quer ter prazer na oração? Sem ser um fardo, sem ser aquele trem pesado. Você quer ter prazer mesmo de orar? Fala assim, Senhor, eu não vejo a hora de acordar para orar, para estar com o Senhor. Eu não vejo a hora de ser despertado, às vezes, na madrugada para orar. Só para estar com o Senhor, só para ministrar o Senhor. Sabe, todos nós precisamos de orar. O Senhor, ele sempre precisava de tomar decisão. Mas toda a sua decisão, os evangelhos mostram que ele sempre orava antes de tomar as decisões. Eu não sei quantos se lembra, quando Jesus, abre para mim lá em Lucas 6:11, Jesus, ele se retira antes mesmo de escolher os 12, olha só, Lucas 6:11, mas eles se enchendo de furor, e discutiram entre si ao que fariam a Jesus. Naqueles dias retirou-se para o monte, fala assim, retirou-se, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Então é interessante que Jesus, ele não escolheu os apóstolos de qualquer forma. Ele falou, não, vem cá Pedro, vem você também, João, vem, pode vir, todo mundo, você vem também. Não foi assim. Tinha uma multidão, tinha muita gente querendo ser discípulo, mas Jesus retirou-se e passou a noite toda orando. Mas às vezes você quer ter uma resposta imediata com uma hora de oração. Quantos aqui já jejuou e já orou pelo menos uma noite para tomar uma decisão na presença do Senhor? Entende? Às vezes você quer tomar decisões que são chave na sua vida, mas você não para orar. Sem perguntar para Deus, Senhor, é mesmo para me casar com essa pessoa? Senhor, é mesmo para mim ficar o resto da vida com essa pessoa? E sai aí, na doida, fazendo uns trem de qualquer forma. Deixa eu te falar, escuta do Senhor. Não vai abrir uma empresa, não vai começar nada que vai mudar a sua vida radicalmente sem orar. Oração é a chave, porque isso vai mudar toda a sua vida. Tem pessoas que ficam pedra rolante, hoje está aqui, amanhã junta tudo, taca no caminhão e vai embora, some. Fala, mas cadê aquela pessoa que estava aqui? Não sei, mudou. Não cria raiz, muda de qualquer jeito, muda de emprego assim, está trabalhando lá, não enjoei desse emprego, manda embora. Depois fica passando necessidade, não pergunta para Deus, Senhor, é para me sair mesmo? Ou Senhor, é para mim entrar nesse emprego mesmo? Esse emprego é do Senhor para mim? Esse emprego vai me aproximar mais do Senhor, vai me afastar mais do Senhor? Ora, meu irmão, tudo que você for fazer, oração. Amém? Lá em Lucas 9:18, diz, estando ele à parte, acharam-se presentes os discípulos, a quem perguntaram, quem dizia as multidões que sou eu? Sabe, lá em João 6:44, diz que ninguém podia ver o Senhor se
se não fosse enviado pelo Pai. Então o Senhor, ele estava intercedendo pelos discípulos, em todo o tempo. E aí ele pergunta para os discípulos, e aí, seguinte, vocês estão lá no meio do povão lá, o que a galera está falando lá, quem que sou eu? E aí Pedro tem a resposta. Entende? Por que Pedro tinha a resposta? Porque Jesus já estava pedindo antes mesmo para Deus revelar para eles. Jesus estava clamando, Senhor, revela para eles quem sou eu. Mas às vezes as pessoas querem ser reconhecidas na base do ferrão, na base da imposição, na base da carteirada. Eu sou o pastor, eu sou o líder dessa igreja, eu sou o líder dessa célula, vocês têm que me submeter. Para com isso. Não é assim não. Não é assim que funciona. Peça a Deus para que pessoas que você caminha. Peça para Deus para que as pessoas possam pegar o seu coração. A minha oração sempre é, aqui com a galera do louvor, eu falo, gente, eu quero transmitir um coração para vocês. Eu não estou aqui para me impor, não estou aqui para nada disso. Para os líderes que caminham comigo, eu não estou aqui para dar carteirada, eu estou aqui para dizer, eu quero transmitir um coração, um legado. E eu oro a Deus, para que esse coração possa ser transferido para vocês. Eu oro a Deus para que Deus revele o meu coração para vocês. Amém? Para quê? Para que a gente possa caminhar. Certa vez o Senhor, ele fala para Simão, lá em Lucas 22, 31, e ele fala, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Ou seja, eu orei por você. Jesus não estava nem aí para Satanás. Mas Jesus se preocupou com Pedro. Falou, olha, eu estou preocupado com você, Simão. Estou preocupado com você e eu roguei ao Pai por você. Tudo Jesus colocava na pauta da oração. Tudo estava na pauta da oração. Sabe, eu não creio que o Senhor orou apenas para dar um exemplo a ser seguido. Não. Eu creio que, como homem nesse mundo, ele também realmente precisava de orar. Ele também realmente precisava de buscar a Deus. Porque eles passavam as lutas que nós estamos passando. Ele passava as lutas. Então, além disso, o Senhor, ele era movido pelo Espírito. Deixa eu te falar algo, irmãos. Presta atenção, olha para mim. Sempre que vier uma vontade de você orar por algo, do nada, para tudo, por favor, ora. Às vezes você está, do nada, vem uma pessoa, e vem uma vontade de você orar pelaquela pessoa, para tudo. Um minuto que você fizer uma oração, eu quero te falar, vai quebrar cadeias. Essa semana mesmo eu orei, eu estava dormindo, e eu tive um sonho, que uma pessoa era assassinada, e eu via a pessoa, e eu via aqueles familiares vindo contando para mim, olha pastor, fulano foi assassinado, chorando e tal. Na hora eu levantei, em nome de Jesus, fui para o banheiro, para não acordar a minha esposa, eu fui para o banheiro e falei, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito maligno. Em nome de Jesus, está cancelado agora. Uma oração resolve, às vezes, a vida de uma pessoa. Então, se vir uma vontade de você orar, ora. Viu uma impressão no seu espírito por algo? Para e ora. Porque tudo que o Senhor move no nosso espírito, através do Espírito Santo, nós precisamos de ativar isso, amém? Lá em Jeremias 30, 21, diz, o seu príncipe procederá deles, no meio deles sairão o que há de reinar, falo-ei a aproximar, e eles se achegará a mim, pois quem de si mesmo ousará aproximar-se de mim, diz o Senhor. O que aqui ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, sabe, nós não podemos orar até que o Senhor mova em nós. Entende?
Nós precisamos de ser tocados pelo Espírito. Então o Senhor é que nos aproxima de nós, é o Senhor que coloca em nós aquela vontade, a vontade de orar, sabe, com o espírito voltado para Ele, com o espírito correto. Então a oração, ela não foi movida pelo Senhor, elas não são movidas apenas por palavras que procedem de nós mesmos. Não é só palavras, às vezes você vai orar e você sai igual uma metralhadora. Senhor, é isso. Fala igual uma maritaca e vai embora. E vai embora. E aí, tipo assim, o Senhor fica lá. E eu? Não vou conversar com você, não? Tudo bem. Você falou aí igual uma mulher que está longe do marido 200 dias e viu ele a primeira vez. Mas e eu? Não vou falar com você, não? Eu quero falar com você também. Tente. Se você não tem o que falar, se for só por falar, não fala não. Se for palavras por palavras, não fale. Não fale. Que sejam palavras vindas do coração. Que sejam palavras movidas pelo Espírito, vindas de dentro de você. Sabe, situações que às vezes você está passando, ou que você vai passar, que de fato vai mover o coração do Senhor. Mas às vezes eu vejo pessoas que vão orar por orar. Ora aí, irmão. Amém, Senhor, em nome de Jesus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Amém. Oração sem graça. Para um pouco. Escuta. Senhor, me coloca aqui diante do Senhor. O que o Senhor quer que eu ore? Até o que nós vamos orar, nós temos que pedir para o Senhor, irmãos. Até o que nós vamos clamar diante do Senhor, você tem que falar. Eu estava vindo para o culto hoje, eu falando, Senhor, move no nosso meio. Nos leva para um outro nível de culto, de cultuar o Senhor. Estava escutando o louvor, a van cheia com os irmãos, e eu clamando ao Senhor, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais intimidade, eu quero culto mais avivado. Quero que nós entreguemos um culto para o Senhor com mais excelência. E não um culto que nós venhamos aqui e fica com coreografia gospel. Sabe? Levanta a mão, aquele negócio, canta umas musiquinhas. Sabe? Canta por cantar, ensaia por ensaiar, prega por pregar. Não! Tem que ser algo que vem de dentro da gente, dentro das entranhas da gente, assim, que move mesmo. Louvar com gosto, orar com gosto, pregar com gosto. Entende? Mas às vezes eu fico vendo, a gente não tem essa pegada. Então eu quero que nós ajustemos isso como igreja. Vocês estão comigo? Estamos juntos nisso? Escuto quando o povo passar aí fora, fala assim, eu não sei o que está acontecendo. Mas parece que o forro daquela igreja está quase subindo. Amém. Glória de Deus. Quando você chegar lá no vale, os capetas vão sair correndo de perto de você. Tanta vida de Deus. Vai ser igual aquele homem que tem incêndio. Eu coloquei um negócio hoje no Instagram e eu coloquei um filtro lá, e eu e a minha esposa ficou incendiado. Eu falei, irmão, desse jeito aqui, ó, nós vamos sair incendiados. Onde nós formos, nós vamos clarear o inferno aí fora. Porque a luz do Senhor está dentro de nós. Porque nós estamos buscando isso em oração. Sabe, não é possível orar apropriadamente e efetivamente até que o nosso coração seja tocado. Nós precisamos de ter um coração tocado. A oração não é uma questão de palavras. E tem um povo por aí que tem umas palavras bonitas, né, para orar. Meu Deus do céu, que dá até fadiga de ver. Porque você fala assim, eu não consigo nem abrir a boca para orar igual esse sujeito. Porque o amantíssimo, excelso e soberano, das alturas celestiais, Deus, nós entramos na tua presença agora. Pelo amor de Deus, gente, é simples.
com o Senhor Jesus é simples. Pai, eu sou seu filho. Imagina você chegando diante do seu pai ou da sua mãe, ou excelentíssima mamãe, eu posso adentrar na sala para conversar com a senhora? Imagina, parece isso? Parece intimidade? Não, e não é falta de reverência não, irmão. Fala assim, Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu quero estar no seu colo, eu quero, é pai, é porque nós temos um relacionamento com um Deus distante, mas você tem que entender, por mais que seu pai foi distante na sua vida, Deus não é. Deus está perto de você, Ele quer pegar você, vem cá menino, vamos pular junto, vamos nos alegrar. O que você quer? Eu quero te dar, o que você quer? Vai, eu estou doido para ouvir o que você quer, pede para mim. Aí você, pai, eu quero aquela empresa, eu quero aquela casa própria, pai, eu quero isso, pai, eu estou querendo aquele carrinho, só me dá aquele carro. Pai, eu estou querendo aquela van executiva, só vai me dar, já estou vendo, já estou dirigindo ela. Entendeu? Eu quero aquele prédio para nós brincar melhor de edificar a igreja. Eu quero aqueles prédios lá em Sobradinho, eu quero aqueles prédios lá em Planaltina, eu quero aquele prédião grandão que eu já estou vendo de milhares, e o povo tudo na minha frente assim, e eu pregando, e aquela equipe maravilhosa de louvor, aquele telãozão de LED assim, e o Lucas na projeção, e a bateria acústica, aquele negócio, já estou vendo, eu estou animado com isso, e eu já estou pedindo tudo isso para Deus. Meu pai, Ele vai me dar tudo. Entendeu? Você precisa de entender isso, porque senão você anda por um caminho religioso, distante do Senhor. Quando você quer alguma coisa do Pai, você só chega e fala, Senhor, eu quero. Mas agora eu vou começar a ministrar, então eu quero falar de 3 coisas que você precisa de entender para ter uma oração efetiva. Eu quero falar isso rapidamente, amém? Não fica ocioso e nem ansioso. Primeiro, você precisa de estar no lugar certo. Fala assim, para mim ter uma oração, fala mais alto, para mim ter uma oração efetiva, eu preciso estar no lugar certo. Sabe, é uma coisa muito importante, nós precisamos de estar no lugar certo, a sós com o Senhor. Hoje, quando eu fui preparar minha palavra, eu precisava de estar no lugar certo. E eu falei para o Senhor, Senhor, não estou querendo mais morar aqui nesse lugar, não. É muito barulhento. Acho que eu estou querendo ir morar no condomínio fechado. Porque lá de manhã não tem muita barulheira. Né, Marcelo? Entre Lagos, a gente merece, não merece? Ué. Sentiu, amém. Amém? Mais sossegados, lotão maior, e Senhor, eu estou cansado desse barulheiro aqui. E eu preciso do lugar certo. Para orar, você precisa do lugar certo. Ah, pastor, então não pode ser em qualquer lugar? Pode. Você pode orar a Deus dentro do ônibus? Pode, ora. É melhor que você ficar escutando a fofoca do vizinho. Entendeu? Ora. Mas lá dentro do ônibus, você vai conseguir ter intimidade apropriada? Não. Você pode até se conectar, mas você não vai conseguir ter uma intimidade apropriada, porque você não está no lugar certo. O lugar certo é muito importante. E aí quando você vai ver, lá em Êxodo 33, do 7 ao 11, conta que Moisés, ele costumava tomar a tenda e ir para o lugar certo, fora do arraial. Moisés pegava a sua tenda e ele montava a sua tenda fora do arraial. Porque fora do arraial ele conseguiria ter um lugar secreto, de intimidade. Fora do arraial ele conseguiria conectar com o Senhor de uma forma melhor. Então Moisés sempre fazia isso, e a palavra de Deus diz que quando Moisés montava a sua tenda, de costa para o arraial, fora do arraial, uma coluna da glória do Senhor descia e revestia a tenda de Moisés. O povo que não era bobo fazia o quê? Corria e ia escutar o que Moisés estava fazendo.
para ver o que estava acontecendo com Moisés. E o povo estava ali para escutar aquilo que Deus estava falando através de Moisés. Mas ele estava no lugar certo. O lugar certo para Moisés era com a sua tenda fora do arraial. Qual que é o lugar certo para você? A palavra de Deus diz que nós precisamos de entrar para o nosso quarto e fecharmos a porta para que nós possamos orar ao Pai. Amém? Então, fechar a porta é o lugar certo para você. O lugar certo para você é um lugar que você tem privacidade, que você tem intimidade. Então, quando nós falamos do lugar certo, às vezes, eu não estou falando, às vezes, do lugar físico. Você pode ter intimidade no meio da multidão? Pode, como eu estou falando para você. Mas o Senhor, Ele precisa de estar num lugar a sós com você. Esses últimos tempos, o meu lugar, o meu quarto de oração era o parque da cidade. Então eu deixava os meus alunos, agora eu não sei como que vai ser, porque graças a Deus, já estou com 27 contratos fechados. Então eu vou fazer de manhã e à tarde também agora. Então, para mim, vai ser uma loucura, porque eu vou ter que levar os meninos de manhã, voltar para buscar os da tarde, então talvez não dê tempo de eu ir para o parque da cidade. Então, lá era o meu lugar secreto. Eu colocava o meu foninho, e eu ia caminhando e conversando com o Senhor. E às vezes eu caminhava 1h30, 2 horas, caminhando. Eu não fazia questão de correr, só para me ter tempo com o Senhor. Conversando, dialogando com Ele, na minha caminhada. Agora minha esposa disse que vai caminhar comigo também. Glória a Deus. Há poder na oração, irmãos. Então, nós precisamos do lugar certo. Outra coisa que você precisa de entender, nós precisamos de estar na posição correta. Fala assim, eu preciso estar na posição correta. Sabe, uma coisa muito importante na oração é uma posição correta. A posição para que a nossa oração possa fluir. E você sabe qual que é a posição correta que você tem que estar? Debaixo do sangue do Cordeiro. Essa é a posição. Porque se você foge da posição do sangue do Cordeiro, o que vai acontecer? Quando você abrir a sua boca, o diabo vai vir com acusação. Ah, você? Não, você que acabou de pecar. Você quer orar a Deus. Peraí, não, você não pode orar a Deus. Mas aí você tem que falar, olha, eu estou numa posição que eu sou filho. Olha o sangue do Cordeiro, a minha dívida foi paga, e está tudo consumado. Então eu posso entrar com ousadia para falar com o Senhor. Então quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava em cima que estava do propiciatório, que era a tampa da arca ali, né? Entre os dois querubins. Então, quando a gente vê isso lá em Levítico, mostra que o sangue era aplicado sobre a tampa do propiciatório. Por quê? Porque ali, entre os querubins, era o lugar que o Senhor falava com Moisés. Então o Senhor podia falar porque o sangue havia sido aplicado. Então hoje o sangue já foi aplicado sobre a sua vida. Quantos aqui aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Então o sangue foi aplicado sobre a sua vida. Não é mais pelo que você faz ou deixa de fazer, mas é por causa do que Ele fez. E por causa do que Ele fez, você está numa posição correta. Posição de filho. Fala assim, eu sou filho. E se você errar, você continua sendo filho? Se você pecar, continua sendo filho? Se você cair em adultério, você continua sendo filho?
Se você se desviar, você continua sendo filho? Sim. Isso choca os religiosos. Porque eles não aceitam isso. Uma vez filho, sempre. Tem como eu deixar de ser filho? Não tem como. Se nós pensamos assim, imagina Deus. Um dia você está indo para o céu, amanhã você não está indo. Um dia você está indo, amanhã você não está indo. Misericórdia. Ainda bem que nós já vencemos isso lá na cruz do Calvário, porque nós estamos na posição. Fala assim, eu estou na posição da justiça de Cristo. Então não é a minha justiça mais. Então você não adianta chegar diante de Deus com a sua justiça própria. Você chega por causa da justiça dele. Por isso você pode entrar com ousadia no trono da graça. Amém? O terceiro, para finalizar, a equipe de louvor pode subir. A condição apropriada. Olha para mim. Então, quando nós vamos orar, nós precisamos ter uma condição apropriada diante de Deus. Então, essa condição é um coração quebrantado. É um coração que está sempre olhando para Deus. E não para a nossa debilidade. E não para aquilo que, às vezes, nós somos. Então, Deus sempre olha o nosso coração. Fala assim, Deus, olha para mim. Deus sempre olha meu coração. Lá em Salmos 51, 17. Diz, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Então quando você chega diante do Senhor quebrantado, quando você chega diante do Senhor, você fala, Senhor, eu tenho passado por tanta luta, eu tenho passado por tanta provação, eu tenho passado por tantos momentos difíceis, eu tenho passado por tantos momentos complicados na minha vida, e você se quebranta diante de Deus, se você coloca o seu coração compungido diante de Deus, não tem como Ele não ouvir a sua oração, não tem como Ele ouvir você, sabe, a característica de um coração quebrantado, é que ele é humilde diante de Deus, ele não chega com soberba, ele não chega com arrogância, ele chega quebrantado, ele fala, Senhor, só o Senhor sabes, lá em Salmo 51, verso 6, eis que te comprazeres na verdade no íntimo, e no recôndito me fez conhecer a sabedoria. Abre para mim Isaías 66, versículo 1. Eu queria que você ficasse de pé. Isaías 66, versículo 1 diz, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, a quem treme da minha palavra. Então é muito importante que você receba o toque do Senhor. É muito importante que quando você for se achegar diante de Deus, em oração, você não vá apenas com palavras vazias, mas que sejam palavras vindas do coração, que sejam palavras que de fato vai tocar o Senhor, que seja aquele papo que você leva com o Senhor, sabe, que você demonstra a verdade, e não seja aquela historinha, para tentar enganar o Senhor. Você tem capacidade de enganar o Senhor, meu irmão? Nunca, jamais. Então se você tem errado, chega diante do Senhor e fala, Senhor, pisei na bola, errei mesmo, fiz isso errado, Senhor, eu nem quero fazer esses trem errado não, eu nem quero andar por esses caminhos errados não, mas Senhor, aconteceu, me dá sabedoria para mim não andar mais por esses caminhos, me dá sabedoria para mim não mais ir por esses percursos que eu tenho às vezes traçado na minha vida,
Me dá sabedoria para ir em direção ao Senhor. Senhor, atrai o meu coração para a tua presença. Atrai o meu coração para o Senhor. Atrai o meu coração porque eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para me conduzir. Eu preciso do Senhor para me conduzir agora, nesse tempo que vai começar as aulas, por exemplo. Senhor, me atrai o meu coração para que quando eu chegar no colégio, eu possa ser luz em meio às trevas. Senhor, quando eu chegar no colégio, quando eu chegar na universidade, quando eu chegar na faculdade, no trabalho, que eu possa fazer a diferença ali. Para que as pessoas, quando me verem, elas possam ver que em mim há algo diferente, eu não sou como os demais. Que no meu trabalho eu exerça o meu sacerdócio também. Senhor, me dá sabedoria para ser um bom marido, uma boa esposa. Me dá sabedoria para ser um bom filho, uma boa mãe. Uma boa avó, um bom vô, que expressa o Senhor. Tem um coração compungido diante do Senhor. Sabe, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você começasse a encher o seu coração das verdades que Ele tem para você. Que você fale palavras que de fato venham de dentro do seu coração. Não falam apenas palavras por falar. Mas que seja algo vindo de dentro de você, do seu íntimo. Me chamou, Deus me chamou, pra tudo abandonar. Me convidou, pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu. E tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, te adora. Provei e pudes ver que tu és bom, e pra sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo só te adora. Provei e pudes ver que tu és bom, e pra sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e pra sempre cantarei. Tu és bom.